Fala pessoal, a atualização é importante. O presidente Lula teve hoje uma ligação com o presidente Donald Trump. Segundo o governo brasileiro, Lula pediu a restrição da sobretaxa de 40% dos produtos nacionais e o fim de medidas restritivas às autoridades brasileiras. Trump teria encarregado o secretário de Estado, Marco Rubio, de tocar as conversas com a equipe brasileira. Vice-presidente Geraldo Alckmin, chanceler Mauro Vieira e ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os dois presidentes também falaram em se encontrar em breve. O que isso significa para a economia brasileira, exportações e preços aqui no Brasil? Vamos analisar com calma e ouvir um especialista. E o presidente Lula recebeu hoje um telefonema do presidente Donald Trump dos Estados Unidos. De acordo com o governo federal, Lula solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ambos os líderes acordaram encontrar-se pessoalmente em breve. Agora nós vamos conversar com o Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC de São Paulo, sobre este assunto, sobre essa ligação que aconteceu hoje, essa videochamada que aconteceu, não é mesmo, professor? Uma boa tarde para o senhor. Seja muito bem-vindo aqui ao Hora News. O governo não divulgou muito sobre como foi essa conversa, né? Alguns pontos ali na nota, professor. Qual o balanço que a gente pode ter dessa reunião, né, dessa conversa que eles tiveram hoje por telefone? Boa tarde, Daísa. Uma satisfação estar com vocês novamente. Bom, o balanço é positivo, né? Qualquer canal de comunicação diplomática que é aberto na situação que nós estamos é extremamente relevante. Nós tínhamos uma situação ali de uma tarifa já efetiva, um governo sem um acesso direto, e agora, né, consegue ali uma conversa inicial, que obviamente não é uma negociação ainda, não é é quase que uma apresentação de duas figuras que seriam os chefes de Estado e que até o momento não haviam se encontrado. Não se encontraram nem em termos históricos, né, Daís? Ou seja, é a primeira vez que você tem um governo Trump e um governo Lula ao mesmo tempo. No momento em que o Trump governou, foi um governo Temer e um governo Bolsonaro, né? E isso muda completamente a situação, ou seja, é praticamente ali o início de uma relação e isso pode ser positivo. O governo brasileiro tem que ter ali algo para oferecer. Provavelmente o custo da nossa negociação vai ser bem mais alto do que os outros, que não tinham componentes políticos, mas pode ser que alguma coisa seja alcançada sim. E, professor, agora eu quero falar sobre Marco Rubio, né? Ele é conhecido aí pelo um perfil ideológico e por defender sanções mais duras, né, a governos alinhados à esquerda. Neste momento, para nós aqui no Brasil, a escolha de Marco Rubio para seguir as negociações foi a escolha de um bom nome ou teremos dificuldades, né, nessa comitiva aí, dessas pessoas que ficaram aí para dar sequência a essas negociações? É digamos assim, um profundo conhecedor da América Latina, tem uma visão bastante anti-comunista, tem uma visão também muito mais dura com relação a essas aproximações dos países latino-americanos com China, então isso não deve facilitar muito a conversa, ou seja, muito do que nós vimos ali de sanções e medidas mais duras tiveram sim o aval, o condão ali do Marco Rubio, então isso vai colocar sem dúvida um obstáculo. Talvez a pauta não vire econômica como o governo brasileiro tanto quer, ou seja, as questões ligadas a uma dimensão política, né, vão se manter com essa figura liderando as negociações. Obviamente que isso acontece pelo seguinte, daí, o Trump ele não poderia rifar tudo que foi feito, correndo o risco ali de expor um aliado de primeira ordem, que era o Marco Rubio, né, que fez uma pressão tão grande para que os acontecimentos tivessem o rumo que tiveram, e a carta e tudo que nós vimos nos últimos meses tivesse o tom que teve. Então, ao mesmo tempo, o Trump pode tentar tirar um grande acordo econômico que ele possa apresentar para os americanos como uma grande vitória, né, do MAGA ali, do primeiro dos Estados Unidos,
mas ele também não pode expor o Marco Rubio, recuar em tudo e fazer com que pareça ali um enfraquecimento. Olha, o Brasil saiu com um tapinha na mão, enquanto os outros tiveram que ceder acordos muito mais pesados. Esse é o lado difícil aí para o Brasil. Entendi. Se o Trump tivesse designado outros secretários, como por exemplo do Tesouro Direto ou o secretário do Comércio, seria um pouco mais fácil para o Brasil, para o governo brasileiro? O Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, ele é uma figura ali que também tem uma dimensão de aliança econômica ser aliança de segurança. Talvez aí nós conseguíssemos algo com mais facilidade, mas também seria uma torcida de braço pesada, porque obrigaria o Brasil a repensar o alinhamento muito forte que tem ocorrido com a China. Mas talvez se não fosse essas grandes figuras, inclusive o secretário de Comércio, talvez o Brasil ficasse num ambiente mais tranquilo, ou seja, a negociação vai ser dura, o Brasil tem que estar preparado. Faz muito tempo que a diplomacia brasileira não se engaja, de fato, em negociações bilaterais. A nossa arena de preferencial sempre foi esses órgãos e fóruns multilaterais, então o Brasil está sendo testado e está tendo algum tempo para se preparar, né, para um encontro ali cara a cara, num tom mais duro e não tão festivo. Nossos encontros eram sempre muito festivos, agora seria um encontro, seja Brasil, seja Estados Unidos ou em um terceiro país, é um encontro ali que traz interesses muito mais pesados, mas o Brasil pode, sem dúvida, tentar tirar uma vantagem dali, que até então parecia um mundo distante, né, Daísa? Agora, professora, durante a entrevista, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a conversa foi positiva, né? Quando o Lula, ele pede realmente, assim, para a retirada dos 40% ali de imposto sobre as taxas, né? Taxando os produtos nacionais, esse pedido, só o fato de Trump atender, né, a videochamada, escutar, conversar com o presidente Lula, já é um bom sinal, é realmente ali um lado positivo, como disse o ministro? Com certeza, porque o que nós temos agora não é com relação a uma negociação propriamente dita, né? O que eu tenho falado na imprensa é o seguinte: o Brasil precisa renegociar os termos da negociação, os termos da conversa. Os termos foram ditados lá pela carta do Trump em julho, e aqueles termos são duros, trazem vários pontos, né? Então, o que o Brasil consegue agora? Pelo menos tentar colocar uma nova mesa ali de negociação com outras pautas, né? E minimizando alguns pontos que estavam na carta do Trump. E aí, sim, abrir para uma negociação direta dessa sobretarifa de 40%, mantendo as de 10% que já estavam colocadas desde abril. Então, assim, o Brasil agora teria que ter essa capacidade de fazer o Trump abrir mão de alguns pontos, sobretudo um ponto político, que é referente ali ao julgamento, né, que já ocorreu do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também tentar justificar ali que a sobretarifa naquele patamar não seria algo plausível. Isso é tudo muito difícil, mas agora pelo menos existe um espaço para isso. Então eu considero que o ministro Haddad viu positividade justamente nisso, né, do presidente Lula tentar usar ali o seu traquejo geopolítico para tentar renegociar aquela carta inicial, e não ainda, né, se é 40% ou não, mas falar, olha, tem como nós falarmos só dos 40%? É mais ou menos por aí que eu vejo que o positivo do ministro Haddad ia nessa direção. Entendi, professor. Agora, assim, tinha toda uma expectativa sobre essa conversa, que na verdade ninguém ficou sabendo, ela foi, né, divulgada só hoje pela manhã. A expectativa dessa conversa era para falar sobre a taxa, não é mesmo, dos 40%, né, como o senhor disse, mas aí Lula também aproveitou para falar sobre as medidas restritivas a alguns políticos aqui do Brasil. O senhor acha que foi um bom momento já entrar nesse assunto, nessa mesma ligação? São as pautas. Ele está tentando falar assim, tem como nós conversarmos sobre esses assuntos, né, e deixarmos alguns de lado, né? Ou seja, olha, eu quero isso, queria discutir isso, e você quer discutir qual ponto? Esse que você colocou não dá, ou seja, eles estão ali mais ou menos fazendo um acordo sobre como que vai ser a conversa futura. Mas nós temos que lembrar o seguinte, tudo isso
depende muito da situação do Trump, né? Ou seja, o Trump ele tem tido vitórias e pode ser que, se nós demorarmos muito, daqui uma semana, 2, 3, ele precise mostrar mais força e o Brasil possa ser usado como exemplo. Mas logo depois desse encontro, passado algum tempo ali, o Trump relatou na rede social dele que havia tido essa conversa, né? Mas ele diz que a conversa foi muito sobre economia e outros assuntos vão ser discutidos depois. Tá? Então, não é um recuo completo, ou seja, o Trump mostra ali na conversa, inclusive, algo bastante positivo com relação ao encontro presencial de ambos, né, em ambos os países, mas ele já coloca o seguinte: outros assuntos vão ter que ser conversados, e esses 30 minutos foram só mais sobre economia e comércio. Agora, professor, quais será que são as expectativas aí para, na verdade, esse encontro pessoalmente entre os dois presidentes? Será que o presidente Trump vem para a COP30, já que ele não está muito entusiasta, né? Já está se mostrando que não é muito entusiasta às questões climáticas, ou será que vai ser na Malásia, ou até mesmo na Casa Branca? O que a gente pode esperar? Quais são os próximos passos? O presidente Lula, ele está ali, digamos, envolvido, sobretudo com a COP30, e trazer grandes nomes seria uma vitória diplomática para ele, seja o Xi Jinping da China, seja o Trump dos Estados Unidos. Isso daria mais brilho para o evento que o Brasil vai sediar. Com relação à reunião da Asia lá, esse ponto seria como se fosse a procura de um território neutro, menos controlado pelo Trump. Mas esse temor, para mim, parece infundado. O Brasil deveria, sim, articular um encontro ali na Casa Branca, porque você vai ter tradutores, não vai ter aquela dinâmica que muitos temem, que seria semelhante ao do presidente da Ucrânia, o Zelensky, né, que tomou ali uma dura do Trump e do J.D. Vance, que é o vice-presidente, né? Então, eu acredito que um encontro com pompas e circunstâncias na Casa Branca seria algo ideal, né? Ainda que o território eles imaginasse como hostil, e tentar fazer com que esse encontro não fosse desastroso o suficiente para impedir, talvez, a vinda do presidente Trump ao Brasil, né? Ou seja, agora é uma hora de aproveitar a onda, e lembrando que o presidente Trump, ele também precisa mostrar que ele tem contatos no mundo, né? Nós temos que pensar que também, ainda que seja grande potência, o Trump tem que se mostrar como uma figura que não está isolada internacionalmente, ou seja, que transita em todos os países, entra em todos os países querem conversar com ele. Isso é importante para a projeção de poder dele e também para as eleições de meio de termo que vão vir nos Estados Unidos ali no ano que vem. Resumindo, a conversa reabre canais diplomáticos, mas a negociação promete ser dura, especialmente com Rubio à frente do lado americano. Pode haver espaço para reduzir a sobretaxa, mas tudo depende dos próximos passos. Assim que houver novidades, eu trago aqui. Se curtiu a análise, deixa o like, compartilha e se inscreva para não perder os desdobramentos. Até a próxima!